Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live na Digital Edu com o programa Inovação e Tecnologia. Lembrando que as transmissões são diárias e tenho certeza aí que muitos aí já se beneficiaram com vários insights que nós tivemos e muitos que vamos ter ainda oportunidade, tá? Segunda-feira, gestão de projetos. Na terça-feira, carreira e empreendedorismo. Na quarta-feira, inovação e tecnologia. Quinta-feira, liderança. Na sexta, manhã com dados às 9 horas da manhã com oferecimento da BLR Data. E no sábado, fechando a semana com chave de ouro, grande Ibson Cabral toca o nosso programa de agilidade e tem muita coisa boa vindo aí, tá? Sem querer dar spoiler, para os amantes aqui que estão com a gente desde 2018 no nosso evento CONAGP, o Congresso Nacional de Gestão de Projetos. Esse é um spoiler, hein? Esse ano nós teremos o evento híbrido, a pedido, muitos pediram pra gente isso. Então, o primeiro dia do evento vai ser no dia 16 de julho, tá? E teremos mais 2 dias online. Então, ele vai ser lá no Frei Caneca, em São Paulo, olha que bacana, junto com o Congresso RPA e AI Congress, que é o maior congresso, maior exposição de RPA e inteligência artificial desse Brasil maravilhoso, tá? Então, teremos aí uma parceria fantástica com o Instituto Information Management e a W Drummond para tocarmos o CONAGP em parceria. Então, aí é só spoiler. No final eu falo um pouquinho mais para vocês, mas em breve teremos mais novidades, tá bom? Sem delongas aqui, lembrando que se você estiver assistindo pelas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitch, independente da rede, é um prazer ter você aqui com a gente. Mas se você vier para a Digital Edu, assistir aqui da nossa plataforma oficial, vou colocar na tela também o QR Code, você tem direito ao certificado de participação. Ok? Então, no final da live, eu vou colocar no chat oficial aqui da Digital Edu um link com token único que vale por 5 minutinhos. Depois de um tempo ele expira e você não consegue emitir mais. Então, você tem que estar logado para fazer a emissão do certificado, tá bom? Vamos lá, sem delongas, quero chamar aqui no palco agora para falarmos sobre a revolução da inteligência artificial e o papel da AGI em 2025. E para isso eu vou chamar Fabiano Rodrigues. Boa noite, Fabiano. Seja bem-vindo. Fala, Wagner. Tudo bem? Prazer enorme aqui. Agradecer demais o convite que vocês fizeram. Que maravilha, excelente. Fabiano, até o grande Aguinaldo, que deve estar assistindo com a gente aqui, falou várias vezes comigo, vamos conectar você ao Fabiano. Fabiano, acabou que a conexão surgiu naturalmente aqui. Nós fizemos esse bate-papo bacana. E eu quero deixar aqui aberto para você falar para essa turma maravilhosa e também para quem vai assistir as gravações, quem é Fabiano Rodrigues? Pois é, o Fabiano Rodrigues. Bom, primeiro quero mandar um abraço para o Aguinaldo, que realmente sempre foi um entusiasta de debates no LinkedIn, né? Seja debates mais calorosos ou não sobre a inteligência artificial, mas é uma pessoa muito querida aí e eu agradeço demais a audiência dele. Bom, vamos lá. Quem é o Fabiano Rodrigues? Fabiano Rodrigues é um imigrante, mora nos Estados Unidos há 6 anos. Sou um ex-executivo do Brasil de empresas ligadas à educação, né? Imigrei para cá em 2017 para 2018, e aí eu abri uma empresa de educação com foco em gestão para crianças de educação socioemocional. Hoje a gente tem 2 programas, na verdade. A gente tem um de educação socioemocional e um de empreendedorismo, ambos nas escolas públicas americanas, né? Então, acho que é uma vitória, não só pessoal, mas é uma vitória porque você ser imigrante e conseguir ser aprovado pelo governo americano para entrar em escolas. Aqui, escolas, a gente sabe que eles têm muita preocupação com questão de segurança, tudo. Então, fizeram uma verdadeira varredura da minha vida, mas foi tudo bem, estamos aprovados há 6 anos. A gente tem esse programa lá no K5. K5 seria mais ou menos o Fundamental 1 aí no Brasil. Em paralelo a isso,
eu sou casado, tenho uma filha de 16 anos, vai fazer 17 anos ano que vem, minha paixão. E eu, há 2 anos e mais ou menos 2 anos e meio, eu entrei em inteligência artificial. E eu entrei em inteligência artificial por conta da minha empresa de educação que atende principals, que seriam os diretores das escolas públicas. Estava eu numa semana de janeiro, quando eu estava conversando com uma principal de uma escola aqui, e ela me disse assim: Fabiano, você tem algum programa, alguma ferramenta, algum programa para capacitar funcionários do staff nosso aqui de administração em inteligência artificial? E eu falei, não tenho, não. Ela falou assim, então tá bom, porque meu marido trabalha na IBM e eles já estão colocando isso lá, e ele me perguntou se a gente tinha alguma iniciativa nesse sentido. Eu queria saber se você tem, porque eu gosto do seu trabalho com as crianças, né? E queria saber se tem alguma coisa para o nosso staff. Falei, não tem, peguei e vim embora. Mas eu vim com aquilo na cabeça, sabe aquele negócio, Wagner? Você fica ruminando. Eu falei, poxa, não é possível, né? Inteligência artificial, a gente ouve falar meio longe. E aí eu comecei a mergulhar nesse assunto, comecei a estudar bastante sobre o assunto e fiz um teste. Eu não sou um desenvolvedor, eu não sou um profissional de TI, eu não sou um programador, né? Eu sou um ex-executivo que trabalhava numa empresa listada em bolsa. Então eu fui treinado para pensar com a cabeça do acionista, né? Olhar a empresa como um modelo de negócio, ver o que a gente pode melhorar em termos de produtividade, né? E eu também sou empresário aqui nos Estados Unidos, então eu comecei a olhar a inteligência artificial por esse prisma. E eu fiz uma postagem no LinkedIn tentando mais ou menos desmistificar o que era inteligência artificial e o que podia ser usado no dia a dia ali, para quem estava como usuário, consumidor. E explodiu, cara. Eu tive quase 5 milhões de impressões nesse post. Eu comecei a ter muito seguidor e eu falei, opa, tem alguma coisa aqui, né? E eu me lembro como se fosse hoje. Eu coloquei alguma coisa assim, pare de usar o PowerPoint já, alguma coisa assim, né? E aí eu explicava o porquê e dava as ferramentas que estavam chegando no mercado substituindo. Então, você imagina isso há 2 anos e pouco atrás, né? Para o Brasil, não era... Aqui já estava mais difundido. E aí, foi assim que eu comecei a ganhar muita atração, a pessoa começou a me chamar para dar palestra, muita gente começou a me perguntar, usar como referência. A visibilidade foi lá em cima, né? E foi assim que eu entrei em inteligência artificial. E hoje tenho 4 cursos hoje disponíveis, tenho alguns e-books, dou palestra, participo de podcast, de live. Meu prazerzaço falar sobre inteligência artificial. Que maravilha, Fabiano, excelente. Inclusive, depois no finalzinho eu vou fazer umas perguntinhas até para divulgar o pessoal, para você passar também suas redes, vamos deixar para o final e falar para a gente também de alguns cursos online aí, tá? Vamos ver se assim, a gente deixa para Digedu aí Digital Edu, um cupom de desconto para quem assistiu. Boa. Aí tem um desconto especial para quem é da Digital Edu. Aí, ó, maravilha, hein, gente? Quem fizer o certificado aí que você colocou o QR Code na tela, aí a gente disponibiliza um cupom de desconto. Maravilha. Fabiano, nosso papo aqui hoje é sobre inteligência artificial, sobre AGI, a inteligência artificial geral, né? Se eu não me engano. E assim, para o pessoal ficar mais inteirado, né, alinhado com a gente aqui nesse bate-papo, qual que é a diferença principal, tá, entre a IA tradicional e a AGI, que é a IA geral, né, a inteligência artificial geral? Essa é uma boa pergunta, porque é o seguinte, a gente tem que entender que a inteligência artificial, ela faz parte da nossa vida muito antes da gente imaginar que ela faria. Então, eu vou dar um exemplo claro, né? Quando a gente tem um robozinho na nossa casa lá limpando, e tem sensores que identificam onde está a sujeira, capta esse sensor, e esse sensor volta para a base, ali por trás tem uma inteligência artificial estreita, que nem você falou, uma inteligência artificial restrita, né?
Por quê? O que é a inteligência artificial restrita? É uma inteligência artificial, uma tecnologia que é focada especificamente para fazer apenas uma tarefa. Ela não foge daquele escopo que foi definido para ela, né? Então, isso é inteligência artificial generativa, ou específica ou estrita. Aí a gente teve uma evolução que a gente vive hoje no Brasil, que é a inteligência artificial generativa, que é a inteligência artificial onde ela gera conteúdos a partir de inputs que nós demos via prompts numa ferramenta de inteligência artificial. Então, você imagina o seguinte, você tem lá os grandes modelos de linguagem como o ChatGPT, o Copilot, o Gemini da Google, tem qualquer um, ou pode ser para imagem, qualquer ferramenta de inteligência artificial que usa um grande modelo de linguagem, você põe um prompt, põe um comando, e ele vai gerar um conteúdo novo a partir daquele prompt. Eu acho que o Fabiano deu uma caída, gente. Para você caiu também? Me falem aí no chat se foi eu ou se foi ele. Às vezes fui eu, né? Eu tô aqui. Deu uma travada, Fabiano. Eu tô aqui, tá. Em que parte que eu tava? Não, você foi agora. Você estava falando, falou da IA generativa, né? O que ela é, aí deu uma cortada. Isso. A IA generativa é isso, quer dizer, é o que a gente gera de conteúdo novo e ela tem uma característica de ser multimodal. O que é o multimodal? Você consegue subir diferentes formatos. Então, eu consigo subir uma imagem, uma planilha de Excel, um PDF, e a partir dali eu consigo fazer interações e pedir novos conhecimentos e gerar um novo conteúdo. A inteligência artificial geral, ela ainda não ela não está entre nós, ela está entre os deuses, vamos dizer assim, porque o Sam Altman, no final do ano passado, ele divulgou que a inteligência artificial geral, ou AGI, que é um próximo passo da inteligência artificial, ela traz uma camada mais complexa de processamentos, onde ela entende e ela começa a espelhar o que é o cérebro humano para gerar conhecimento. Lembrando que não é um cérebro humano do ponto de vista de que, olha, quando a gente pensa em algo, ou quando a gente tem lá os nossos neurônios que se juntam, geram uma sinapse, geram conhecimento, você tem lá uma descarga elétrica, bioquímica no seu corpo, né, biológica. Mas a inteligência artificial geral, ela acrescenta uma camada de decisão mais intuitiva, mais emocional. Ela tenta simular o cérebro humano, mas sempre do ponto de vista, lembrando que a gente está falando de algoritmos, de matemática, né? Então, através de uma série de padrões, ela consegue processar coisas mais complexas, como simular emoções, intuição, aprendizagem cognitiva. E isso joga a gente num patamar totalmente diferente. Porque, olha só, a gente saiu da inteligência artificial restrita, que era apenas uma especificidade, passamos para a inteligência artificial generativa, que é o que a gente vive hoje, que tem um boom de usos de ferramenta, e vamos para a AGI, né? A AGI, com essa nova capacidade dela, ela vai ajudar muitas áreas, principalmente as áreas de saúde, onde a gente vai conseguir descobrir curas de doenças que até então não conseguiria, porque ela consegue cruzar muitas informações. Ela é muito mais complexa e ela é muito mais avançada, né? E por isso que eles estão vibrando demais, assim, com esse lançamento que vai ter aí. Que interessante. E provavelmente o poder de processamento vai ser infinitamente maior também, né? E o consumo de energia também, né? Porque você sabe que um dos grandes desafios da inteligência artificial é o quanto ele usa de energia, né? Uhum. Então, quando você começa a acrescentar camadas mais complexas de processamento, como é o caso da AGI, ela consome mais energia, né? E nesse caso a gente está falando de energia e água, porque a água ela é usada para fazer o resfriamento das máquinas, dos processadores. Então, é verdade, tem muito mais capacidade. Por isso que estrategicamente você também deve ter ouvido falar no final do ano passado
que o Google lançou o Willow, na verdade, Willow, que é o processador Quantum quântico da Google. Eles estão trabalhando forte nisso, porque um processador quântico, um computador quântico, que não é realidade hoje, obviamente hoje existe essa ambição no meio acadêmico pelos cientistas, mas ele poderia fazer um nível de processamento absurdo em tão pouco tempo, né? O Google detém esse processador e ele tem lá um computador onde ele está fazendo uma série de testes que ele chama de computador quântico para poder fazer esses testes. Mas hoje a gente não tem isso em larga escala. Mas eu, assim, acredito que é questão de tempo que isso vai acontecer. Precisa viabilizar também, como você falou, né? O consumo energético vai ser bem considerável, né? Um aumento. Então, para isso busca-se também fazer uma viabilidade aí para esses pontos, né? E assim, e como que você vê, né, com a AGI, quais são os desafios éticos e regulatórios que enfrentamos com esse crescimento da AI e com a AGI agora? Eu acho que não é só com a AGI, né? Assim, a inteligência artificial geral, ela tem alguns desafios que são basicamente 3 desafios que ela carrega com ela e ela precisa ir desmistificando isso ou tentando derrubar. O primeiro dele é o viés algoritmo. Então, as ferramentas melhoraram muito do começo de quando foram lançadas lá em 2022 para agora. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem viés algoritmo. E quando eu falo viés algoritmo, é assim, você pode fazer um input e, às vezes, você tem uma resposta com um viés racista, um viés homofóbico, xenófobo, não importa. O viés algoritmo é um ponto, um calcanhar de Aquiles na questão da inteligência artificial e por isso que eles têm muito cuidado para lançar a AGI, porque isso tem que ser muito bem treinado. Um segundo tem a ver com a privacidade de dados. Quer dizer, a gente transita com muitos dados hoje na nuvem, transita com muitos dados das pessoas quando treina esses modelos de linguagem. Então, a privacidade de dados é um segundo desafio que a gente tem do ponto de vista ético, vamos dizer assim. E eu acho que tem um terceiro que ele é uma espécie de um mito e realidade ao mesmo tempo, que é a questão do impacto nos empregos, né? Ela vai eliminar uma série de empregos? Sim, ela vai eliminar uma série de empregos, como o relatório do Fórum Econômico Mundial. Aliás, um detalhe, pelo terceiro ano consecutivo, um assunto tomou conta das reuniões de Davos no Fórum Econômico Mundial, que foi o assunto da inteligência artificial. Esse, pelo terceiro ano seguido, ele foi um dos assuntos principais de tomar decisão. E saiu um reporte falando do impacto da IA no trabalho. E a IA no trabalho, ela fala que nós temos aí, para os próximos 2, 3 anos, mais de 70, 80 milhões de empregos sendo dizimados ou sendo terminados, como a gente conhece. Por outro lado, a gente tem uma perspectiva de 120 milhões de crescimento de emprego. Então, se você fizesse uma conta corrente, a gente ainda está no superávit. Qual que é o grande problema para isso? O problema passa pela qualificação das pessoas. Porque muitas vezes a capacitação. Muita gente, as pessoas acham ainda que a inteligência artificial é o ChatGPT, e não é. A inteligência artificial é muito mais do que isso. Muita gente não percebe que a inteligência artificial já vai tomando conta do dia a dia nosso ali, e muita gente vai usando, né? O ChatGPT talvez seja o mais popular, mas tem várias outras ferramentas que são usadas, né? E eu acho que o segundo desafio seria a questão da infraestrutura diferente entre regiões que às vezes você pode ter, ou entre países. Países mais ricos, que têm uma estrutura melhor, conseguem absorver mais do que a inteligência artificial tem. Países menos favorecidos absorvem menos, né? Isso é só para falar da parte mais ética. A parte aí tem uma parte que eu acho que é regulatória, que tem 2 pontos. O primeiro é o monopólio dessas big techs. Hoje a gente está totalmente montado e eu diria que, não vou dizer que é refém, mas tudo acontece hoje com 7 empresas no mundo. Estamos falando de 7 empresas no mundo
que hoje essas 7 empresas detêm 30% do PIB mundial. É muito louco isso. Hoje eu recebi um monte de mensagem me perguntando, por eu morar nos Estados Unidos e falar sobre inteligência artificial, me perguntando sobre o plano do Trump e tal, falando dos 500 bilhões que foram investidos. Depois, se você quiser, a gente fala um pouco sobre isso. Mas as Big Techs hoje, eu acho que é um ponto de atenção é essa concentração em poucas empresas. Muita riqueza em poucas empresas. Isso é um ponto de atenção. O segundo ponto de atenção, eu acho que passa pelos marcos regulatórios dos países. Então, você tem, de um lado, um marco regulatório muito bem estruturado e muito rígido, que é o da Europa, que ele, apesar de ele proteger mais quem está, a sociedade, ele, por outro lado, ele trava do ponto de vista econômico. Você tem um que está na outra ponta, que é o marco regulatório dos Estados Unidos, que agora, inclusive, também foi mais flexibilizado ainda, né, com a entrada do Trump. E nós temos o do Brasil ali, que é relevante, e ele está no meio termo, talvez um pouquinho mais para o lado da Europa, mas que ainda não foi sancionado. Quer dizer, ele foi votado na Câmara, mas não foi votado. Foi votado no Senado, mas não foi votado na Câmara e nem foi sancionado. Então, provavelmente, quando for sancionado, já vai estar atrasado e precisando ser revisto de novo. Então a gente entra numa coisa que é o seguinte: a gente já sabe que vamos ter uma revolução daqui a algum tempo, não se sabe se é um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, com a AGI, quando ela tiver popularizar, né, quando a gente já tiver com ela em mão na massa. E pelo que eu entendi, a complexidade vai ser muito maior, vai ter que se rever todo esse plano, então, de regulação, porque muitas coisas que vão poder ser feitas hoje não é realidade. Exatamente. Aliás, tem cargos, hoje eu sinto quem está fazendo faculdade, porque quem está fazendo faculdade hoje, você olha as matrizes curriculares das instituições de ensino e você vê que quem vai sair daqui 2 anos já vai estar totalmente defasado, não está conectado com o mundo que está surgindo. Por isso que eu sou, inclusive, a favor das microcertificações, assim, do aprendizado constante, né? Eu acho que esse modelo é um modelo de 4 anos, ele está fadado a acabar, é questão de tempo, né? Sim. Mas o que eu acho que é interessante do que você está falando, que assim, a inteligência artificial, a AGI, ela vai mudar radicalmente a maneira como a gente se relaciona em termos de sociedade. Então, você imagina, por exemplo, você faz uma venda hoje na Amazon, hoje você é considerado do ponto de vista, quando você, olha só, hoje em dia, quando você faz uma consulta de um produto, ou você não precisa nem fazer consulta no produto, Wagner, você já se pegou conversando com um amigo seu sobre o McDonald's e passa 5 minutos você recebe uma propaganda do McDonald's ali para você comprar? Todo dia é óculos, falando de uma coisa, chega uma propaganda para mim aqui. Exatamente. Então, isso aí é a inteligência artificial que está por trás, né? Fazendo todo o mapeamento. Aí, no caso, ela usa a ferramenta dos celulares para poder captar palavras-chave que você fala, e essas palavras são conectadas a um algoritmo que lê e te dispara. Tudo isso é inteligência artificial que está por trás. Só que a inteligência artificial geral, como ela vai incluir, ela vai tentar simular essa parte das emoções. Então, eu vou tentar, por exemplo, em que momento o Wagner vai estar falando, se ele vai estar com um tom de voz mais triste, se ele vai estar com um tom de voz mais alegre, se quando ele estiver procurando o produto, o que está por trás daquilo, do ponto de vista de experiência que ele teve. A experiência do cliente vai mudar, a maneira com que os marketings têm que criar as campanhas. Sim. Então, os produtos vão mudar, a maneira como você vai se relacionar no seu trabalho vai mudar. Então, por exemplo, hoje, se você não faz mais uma reunião e fica anotando, hoje você tem... já fazem, né? Você tem inteligência artificial que mapeia tudo, traz os links, quem falou o quê, quais são os principais highlights. Ali, inclusive, com a AGI vai poder falar, olha, nesse momento aqui, o Wagner estava tenso, e a AGI vai falar isso, ele estava tenso por causa da voz dele, que está dizendo que a gente tem um cruzamento aqui de... É a mesma coisa aquele cara lá que participava, acho que do Faustão, que
que fazia aquele programinha, ele tinha um programinha de leitura e falava, você está mentindo, está falando verdade, sabe? Pelo tom de voz ele pegava aí. É isso, quer dizer, isso vai estar institucionalizado no nosso dia a dia. A gente vai ter que se relacionar com isso. E o modelo híbrido de você ter o seu parceiro não vai ser só mais humano, vai ser também um agente de IA virtual, isso vai ser muito mais comum do que você imagina. Muito mais comum do que você imagina. É complicado, hein? Vamos ter muita coisa nova aí futuramente. Vai ser mais um boom aí que vamos ter. A IA já trouxe, a generativa já trouxe aí uma reviravolta no mercado, né? Então a AGI vai chegar para... Eu falo o seguinte, quando eu estou conversando com as empresas ou quando eu estou dando mentoria, o que eu falo é assim, a IA, ela tem uma primeiro que, ao meu ponto de vista, quando eu olho na história da humanidade, o que algumas pessoas chamam de pontos de ruptura, eu chamo de pontos de inflexão, que a gente teve, né, de grandes invenções que mudaram a maneira como a sociedade se relacionava, a sociedade se conectava, ou como ela se sentia como corpo, né, de sociedade. Então, você pode falar lá desde a época da prensa, Gutenberg no século XV, depois da Revolução Industrial, depois, mais recentemente, vamos falar da entrada dos computadores pessoais, internet, smartphone, enfim. Mas, para mim, a inteligência artificial, disparadamente, é o maior ponto de inflexão que a gente tem na nossa vida. Então, eu fico muito chateado, né, para não usar um termo do Aguinaldo, né, P da vida, quando eu escuto falar assim, isso é uma hype. Gente, como pode ser uma hype se os caras estão investindo 500 bilhões de dólares no único plano de um único país? Sendo que o que está previsto lançar até 2030, definido pelo Fórum Econômico Mundial, são 2,3 trilhões de dólares daqui nos próximos 5 anos. Como que isso pode ser uma hype? Isso não é uma hype, né? Já passou há muito tempo esse papo de hype. Já. Ela veio para mudar completamente a nossa vida, né? O que vai fazer, o que eu ia comentar com você, o que ela traz junto é um antagonismo que eu acho que é muito interessante, que é o seguinte: antigamente a gente falava que escalabilidade não casa com personificação. Então, assim, se eu quero escalar algo, dificilmente eu vou conseguir personificar isso, né? Eu tenho que pegar uma massa, trabalhar algo em massa para ganhar, né, muito volume. Com a inteligência artificial você consegue isso, você consegue ter volume, escalabilidade e, ao mesmo tempo, ela te traz a personificação. Ela te traz o que o Ray Kurzweil diz no livro lá, a singularidade. Você, Wagner, só existe um no mundo. A inteligência artificial vai entender quem é o Wagner. A inteligência artificial vai saber o que o Wagner já viveu na vida, o que o Wagner gosta, o que o Wagner não gosta, o que eu posso oferecer para o Wagner, o que não posso oferecer para o Wagner. Então, é muito louco isso. Você quer um exemplo claro disso? Se você pegar, por exemplo, a educação, você pegar um curso de matemática, por exemplo, ele é massificado para você aprender, todo mundo vai aprender álgebra. Vou dar um exemplo, vou aprender álgebra no 6º ano, ou 1º ano no Fundamental 2. Essa aqui é a escalabilidade, você mostra para todo mundo. A diferença é que com a inteligência artificial, ela vai pegar isso e ela vai determinar isso por aluno, qual é o ritmo do aluno, qual é a didática que o aluno vai precisar ter, como que o aluno gosta que fale com ele, tudo. E aí ele vai se usar do avatar, vai se usar, obviamente, do professor, e aí vai entrar uma seara que eu nem vou te contar agora o que está sendo previsto. Dá para a gente marcar uma outra live depois para a gente aprofundar mais ainda, viu, Fabiano? Tem uma pergunta aqui do Thiago Vieira, ele colocou aqui no YouTube. Fabiano, falando sobre segurança de dados, grandes empresas brasileiras têm muito medo de vazamento de dados sigilosos. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Olha, essa é uma preocupação, Thiago, isso é uma preocupação que todo mundo tem, né? E eu acho que tem que ter mesmo, principalmente em ambientes onde a gente tem ainda pouca regulação, que é o caso do Brasil, ou nenhuma, né? Porque a gente ainda não está aprovado. E principalmente quando a gente tem pouca educação
no caso de inteligência artificial, por conta de quem usa, né? Por quê? Porque você corre o risco realmente de ter informações, às vezes, vazadas para a internet. Como que você cuida disso? As empresas hoje, por exemplo, se você pegar uma OpenAI da vida, que é a dona do ChatGPT, ela tem um plano hoje onde ela estabelece uma espécie de guardrail para uso corporativo. Então, você, por exemplo, pegar a Digital Edu, pode chegar lá, contratar um plano chamado, se não me engano, Enterprise, da OpenAI, e ela vai criar um ambiente totalmente criptografado, fechado, onde você vai transitar todas as suas informações. Você vai beber, sim, da ferramenta, que fica aberta para todo mundo, mas as suas informações, elas estão guardadas e só são transitadas contigo, entendeu? Então, existem por parte dessas grandes big techs já um plano específico onde eles guardam uma espécie de feudos digitais onde só a sua empresa usa. Então, isso ok. Onde está o problema? O problema é que quando você tem uma empresa que demora muito tempo para adotar a inteligência artificial ou para definir como uma estratégia da empresa ter a inteligência artificial, ou pelo menos ter uma política de uso da inteligência artificial, muita gente começa a usar a inteligência artificial por conta própria. Então, você pega um funcionário, quando você vai ver, um funcionário do RH está usando o ChatGPT para uma coisa, o outro está usando o ChatGPT para outra, o outro está usando outra ferramenta, e aí cada um usa de um jeito, aí você começa a perder a identidade institucional da empresa, e todo mundo perde o controle do que está sendo compartilhado. Então, acho que as empresas têm que olhar com carinho para isso e tentar, a primeiro de tudo, o que eu tenho feito muito, e muita gente tem me chamado, é para dar uma palestra para dizer o que é a IA, como que ela impacta a vida de cada um e como ela impacta a empresa, você entendeu? E que veio para ficar, né, Fabiano? Não tem como discutir isso mais, né? O Aguinaldo, eu até antecipei a pergunta dele, ele me puxou a orelha aqui. O Drummond acabou de antecipar a minha pergunta. O Aguinaldo falou o seguinte: eu sempre fico com o pé atrás com o uso excessivo da IA, pois os usuários não se qualificam e ficam dependentes. Nesse sentido, quais os principais desafios para equilibrar inovação, IA e a ética nesse cenário? Esse é um excelente, eu diria, ponto de discussão da IA, porque eu acho que a IA, como toda tecnologia, se você pega para estudar, quando entrou a internet, começou em 94, quando ela abriu o primeiro sinal em 94 para todo mundo, porque a internet já existia antes, mas ela abriu para o público em 94. Quando você tem, por exemplo, um lançamento do ChatGPT, do WhatsApp em 2012, né? Então, assim, quando você tem grandes modelos de tecnologia que impactam muita gente, essa preocupação, ela é como se colocasse um marca-texto, ela ganha muita visibilidade. Como que eu acho que você resolve isso? A primeira coisa é você ter que educar as pessoas, né? Você tem que deixar as pessoas claro para as pessoas quais são os impactos que ela tem quando ela está usando a inteligência artificial, porque ela precisa ter um pouco de responsabilidade nisso. Para isso, além de você ter que educar, você tem que ter um marco regulatório no país, porque você tem que definir quais são as regras, o que está dentro das 4 linhas, o que está valendo o jogo. Porque enquanto você não tem isso pronto, você não tem esse arcabouço pronto, qualquer um pode fazer qualquer coisa, você concorda? Como que eu vou poder falar se isso que você está fazendo está certo ou está errado? É só a partir do momento que eu tenho uma referência que diz, isso pode, isso não pode. A gente pode até contestar, pode até não concordar, mas você precisa ter uma regra definida onde todo mundo tem acesso e sabe, ok, essa aqui é a regra que eu tenho que jogar. Se eu sair dessas 4 linhas, eu estou me penalizando e penalizando alguém. Então, eu acho que a questão, você tem que ter uma lei, segundo, você tem que educar as pessoas. E acho que o terceiro é um processo de assentamento. Como é novidade, muitas vezes, tudo que é novidade, as pessoas veem, é igual namoro novo. Você começa a namorar, no começo você quer ver todo dia, toda hora, você quer estar toda hora junto. Depois, com o tempo, você vai assentando, você vai balanceando um pouco mais, você vai ter um pouco mais de tranquilidade, né? Saber que cada um tem a sua
o seu ritmo, cada um tem sua... Você não começa tá todo dia ali fazendo as mesmas coisas, tal. Então, eu acho que isso tem um pouco a ver também no começo, né? Um pouco tem a ver um pouco com a incerteza das pessoas. Então, eu responderia para o Aguinaldo assim, esse primeiro sentimento você não consegue cortar, porque ele é do namoro com o novo. O segundo tem que ter o marco regulatório, e o terceiro tem que ter educação. Enquanto você não educar as pessoas, você não tem jeito, você não vai conseguir resolver isso. E a inteligência artificial, e eu acho que é o ponto que o Aguinaldo, às vezes, eu vejo ele comentar no LinkedIn, a preocupação dele, e a mesma que a minha, você não tem isso como prioridade no governo. Você não vai falar que a IA, você vai falar para o governo que a IA é uma coisa que gera, para os parlamentares lá, que gera voto. Você acha que isso gera interesse ao ponto de ele agradar a base política dele? Não. Tanto é que outro dia eu vi uma discussão do Supremo Tribunal Federal, os nossos ilustres ministros discutindo sobre IA. Nossa, é de chorar. Assim, eu ficava falando assim, meu Deus, ninguém sabe o que eles estão falando. E eles começam a falar, e eles não têm vergonha de falar algumas baboseiras ali que estavam falando. Mas isso, tudo bem, eu estou dando desconto, eles não têm nem, talvez, a obrigação de conhecer mesmo. Mas vai precisar estudar, porque isso é estratégico para o país. Sim, com certeza. Agora, só uma curiosidade, você acha que esse ano ainda a AGI já começa a aparecer? A gente sabe que provavelmente testes estão sendo realizados, como você falou, e já está com a gente em algum local aqui, porque a gente não tem ainda percepção. Mas você acha que vai ser sentido em breve, ainda em 2025? Sim, eu acho que a gente vai ver a ponta do iceberg já em 2025, sim. O que não quer dizer que os caras das Big Techs já não estão bem mais adiantados, porque o que a gente vê é sempre uma parte do que eles estão mostrando. Eles mostram o que eles querem, né? Eles estão bem mais avançados no que eles estão contando para nós. Mas eu acho que sim, a gente vai ver sim esse ano, não a AGI ou a AGI na sua plenitude, porque ela é um ser em evolução, né? É um ser não vou falar que é ser, senão depois vem aqueles... os professores da vida me matam falando que é um ser humano, assim, não é um ser, assim, é uma tecnologia em evolução. Mas esse ano a gente já vai ver, sim, a gente já vai experimentar alguns recursos de AGI. E ela vai continuar evoluindo para os próximos anos. Então, assim, vamos lá. Você falou um pouquinho de Trump no início. Tem mais perguntas aqui no chat, mas deixa eu aproveitar e fazer essa pergunta aqui, porque com as perguntas que tem, eu acho que não vai dar tempo de eu fazer ela. Nós tivemos a posse do Trump agora, né, há poucos dias. Se não me engano, foi no início do mês. Eu não lembro dia 20 de janeiro. Foi dia 20 agora, né? Foi dia 20. E assim, como que a posse do Trump ele pode influenciar as políticas tecnológicas e as Big Techs? Como que isso afeta o desenvolvimento delas? A resposta sim, pode e acho que vai afetar. O que eu acho que a gente primeiro tem que deixar claro é que assim, todo mundo fala, eu vejo o que eu vi de notícias da imprensa brasileira falando assim, é o plano do Trump, é o Stargate, que agora ele está investindo 500 bilhões de dólares. Na verdade, o plano não é do Trump, tá? Isso é uma joint venture de 3 empresas, que é a SoftBank, que é uma empresa japonesa, é um banco japonês, na verdade, a Oracle e a OpenAI. Essas 3 empresas estão se juntando e elas sim estão fazendo um investimento de 500 bilhões de dólares. O que o Trump está fazendo? Ele está abraçando isso para ele. Porque estrategicamente, primeiro, porque os Estados Unidos é muito importante, porque a China avançou muito nos últimos 1 ano e meio na parte de inteligência artificial, liderou, inclusive, o ranking de patentes do ano passado. E aí, para ele, é importante isso. Então, o papel dele vai ser destravar o caminho regulatório para que flexibilizar mais a parte da regulação para que esse plano do Stargate de 500 bilhões de dólares fique de pé. Dentro desse plano tem várias coisas. Uma delas, por exemplo, tem a questão de você investir em mais data centers. Por quê? Porque o nível de processamento dos data centers estão chegando no seu limite. Outra coisa tem a ver com a geração de energia. Então, quando ele fala
lá que ele vai brigar para ter a Groenlândia, quando ele fala lá que ele vai brigar para ter o Canal do Panamá, quando ele fala lá que ele vai querer trazer muitas coisas que são feitas hoje fora do país para cá e explorar mais o petróleo, é porque ele está de olho na energia. Porque os Estados Unidos usa muito, a inteligência artificial usa muita energia. E a inteligência artificial é o game, é o próximo game. Quem dominar isso, domina o mundo. Você entendeu? Então, não é à toa que ele está abraçando isso. E não é à toa que ele colocou o Musk no... Então, isso que eu ia comentar. Não é à toa que o Musk está ali com ele agora, né? Claro. É importante a gente entender que sempre esse movimento tem, obviamente, a gente olha do ponto de vista das big techs, mas você tem o que está por trás disso é um jogo geopolítico, né, entendeu? A corrida é assim, ó, quem é que vai ter a liderança tecnológica da inteligência artificial? Porque a gente sabe que, por exemplo, a inteligência artificial vai ser capaz de desenvolver nas frentes de agronegócios estruturas muito robustas de produção que vão colocar muito os países mais à frente ainda do que eles dominam. Eles vão dominar na parte de desenvolvimento espacial, vão desenvolver na parte de saúde, que é uma coisa que é extremamente importante. Hoje, por exemplo, você consegue fazer um estudo do câncer, que às vezes você está fazendo um estudo de doença e demora 7, 8 anos, com uma inteligência artificial geral, que é a AGI, você consegue diminuir isso para meses. Assim, você só não consegue diminuir mais porque você precisa de uma parte que é a parte de teste nos humanos, que isso você não consegue acelerar. Mas a parte dos estudos, de cruzamento de padrões, uma série de coisas, você consegue acelerar. Tá, não, vamos lá, você volta isso aí. Você está falando do tratamento em si? Eu estou falando do preventivo. Eu estou dizendo que o tratamento, sim, também, mas eu estou dizendo o seguinte, eu vou pegar até uma fala que eu não sei se é verdade, porque algumas coisas que a gente pega do Ray Kurzweil, a gente acha, muita gente comenta no meio que ele é meio malucão, assim, que ele dá umas viajadas, né? Mas ele, quando ele escreveu o livro lá em 2005, muita coisa ele acertou que está acontecendo agora, né? Uma das coisas que ele fala é o seguinte, se você estiver vivo daqui 5 a 7 anos, ele fala isso nesse livro que ele lançou agora, muito provavelmente você não vai morrer de doença, você vai poder morrer de outras coisas, mas de doença você não vai morrer, porque a inteligência artificial vai avançar tanto que ela vai conseguir achar soluções onde você, a gente hoje derrapa, né? Um mapeamento completo, né, oficialmente. Completa, hoje os caras estão, tem uma coisa que é uma outra tendência para 2025, que além da AGI, que a gente está falando muito da AGI, tem os agentes de IA, que é uma outra tendência muito forte que já explodiu no final do ano passado, mas vai explodir mais ainda nas empresas. Mas tem uma coisa que também vai explodir, que a gente chama de AI wearable, que é os devices vestíveis que você usa inteligência artificial. Então você vai ter um anel que vai estar te mapeando como que estão os seus sinais vitais, você pode ter uma pulseira, você pode ter vai ter o óculos, não é à toa que a Meta lançou o óculos dela. Você tem uma coisa que você levanta logo de manhã, tem uma balança que tem um espelho na frente que escaneia de ponta a ponta e manda o relatório para o seu médico. Então, tudo isso é um avanço que vai acontecer, aliás, já está acontecendo. Foi lançado na CES esse ano, no Centro de Tecnologia, na Feira de Tecnologia de Las Vegas. Então, não é que vai acontecer, já está acontecendo, né? A gente precisa ver se vai ser em escala. E a última coisa que tem a ver com esse negócio do Trump é a questão de, por exemplo, dos humanoides do Musk lá, os Optimus, né? A China, pela NVIDIA, ela tem lá, só a NVIDIA deve ter uns 15 modelos de robôs diferentes para funcionalidades diferentes, já desenvolvidos entrando em linha de produção. Aqui nos Estados Unidos, a empresa do Musk está fazendo isso também, os Optimus. Só que ela já está povoando as oficinas, as estações de trabalho da fábrica da Tesla. Mas ele já está embarcando, preparando para que venda lá $25 mil um robozinho para você colocar na sua casa. Então, em vez de você ter um robô bolinha que vai ficar rodando, você vai ter um humanoidezinho andando. Hoje você consegue comprar robô de IA na China.
Cara, que Então é louco fantástico, isso. viu? É uma coisa que até pouco tempo atrás achávamos que ainda ia demorar para aparecer. E de uma hora para outra a Não, revolução chegou, né? vai ser muito rápido. Você sabe que eles estão. Esse negócio do Musk é uma coisa muito. Tem muita discussão em cima. E agora, com ele assumindo esse departamento de eficiência governamental, que eles estão chamando aqui, que é o DOGE, né? Ele tende a destravar uma série de coisas. Uma delas, que se comenta muito aqui, é que, por exemplo, uma das empresas que ele tem é a Neuralink, é o Neuralink Isso. que chama, né? Que é aquela do chip. Chip. E ele tem uma outra que é a Starlink, que é dos satélites, né? Isso. Uma das coisas que eles falam é que hoje o Neuralink ele está focado em trabalhar pessoas que têm tetraplegia ou que têm alguma doença de Parkinson, alguma coisa assim que é mais neural, né? Obviamente tem uma série de restrições e muita gente critica falando, olha, isso é impossível porque gera infecção, a pessoa pode morrer, blá, 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 blá. Ele já está indo, ele divulgou que ele já está no terceiro humano, só que nos bastidores dizem que tem dezenas já, né? Porque eles têm que pegar um de cada raça, um de cada faixa etária, um de cada sexo, gênero, tem uma série de cruzamentos que são feitos aí. Mas tem gente que começa naquela viagem e fala, olha, o Neuralink vai poder conectar com o Starlink, que são os satélites. Então, em algum momento, você vai conseguir, por exemplo, com esse Neuralink, você vai conseguir se conectar com o seu médico via satélite. E tem gente que fala que, inclusive, que no final do dia você vai fazer um upload, você vai fazer um download de tudo que você viveu durante o dia, você vai colocar como se fosse um HD externo, você fez um download do que você viveu, de experiências, de conhecimento, uma série de coisas. E tem gente que avança mais ainda e diz assim, tá bom, se um dia eu morrer, então eu posso pegar esse download e colocar no humanoide e ele continuar vivendo? Pode. Isso vai Cara, acontecer? isso aí tá me dando um nó na cabeça aqui, Fabiano. Não, mas É eu tô contando tudo porque isso. eu tô tô contando tudo lembrando, isso. eu tô lembrando de um filme que eu vi até tem um tempo já, que é onde todos nós éramos mapeados. Então, eu não lembro o nome do filme, e que você com o chip todo mapeado, se em um assassinato, alguma coisa, um roubo, alguma coisa assim, conseguia-se entrar no perfil, ver a imagem do roubo, ir atrás daquela pessoa. Eu não lembro o nome do filme, mas é assim, fantástico o filme. Então, isso aí, depois que você falou, já acabou, começou a virar realidade aqui na minha cabeça. Né? É assim, ó. O que tudo isso é possível que eu te contei. Eles têm tecnologia para chegar nisso. O que trava isso no meio do caminho? É a opinião da sociedade, é o marco regulatório dos governos chegarem e falar assim, não, a partir daqui você não vai avançar. Por exemplo, ele queria colocar os humanoides dele lá, o Optimus dele, na linha de frente numa parte do exército. E quem ia brigar ia ser os drones lá, os humanoides, e não mais ser humano. Agora, você imagina se a gente parte para isso? A Câmara dos Deputados aqui dos Estados Unidos vetou isso, né, de uma parte do orçamento ir para desenvolver robôs para lutar em guerra, né, lutar contra terrorismo, essas coisas. Então, e tem gente que é a favor. Você vai perguntar o que o Trump é? Olha, o Trump nomeou o cara que teve essa ideia. Se isso vai avançar, não sei, né? Tem chance, né? Tem chance. Agora, por exemplo, tem um projeto que é um projeto conceito que foi aprovado, que é um projeto que... Esse eu acho que é um projeto bacana, né? Só que, obviamente, tem os direitos humanos que vão contra, e é polêmico, que é o Cognify. Cognify é uma empresa... você já viu? Alô? Você já viu? Não. O Cognify é o seguinte, você, por exemplo, pega um preso que foi condenado a 20 anos de prisão, você instala nele um chip, e nesse chip ele entra numa cápsula, e nessa cápsula ele vai lá é como se ele revisse todas as coisas que ele fez de ruim, e você faz uma reprogramação cerebral nele. Sim. E ele fica dentro dessa cápsula, então, em vez de ele ficar 30 anos, ele fica ali, sei lá, uma semana, você não fica gastando dinheiro com ele, e ele sai reprogramado com uma outra
ele aprendeu tudo que ele, entendeu? Como é que chama? Cognify. Se quiser, olha no meu canal, eu fiz uma publicação tem um vídeo contando todo o projeto lá. Cognify? Não, Cognify. É Cognify. Y. Ok. Bacana. Ó, tá chegando o final aqui, tem pergunta do pessoal aqui. Vamos parar de fazer pergunta, tá, gente? Carolina Santiago. Boa noite, Fabiano. Na sua opinião, qual o setor do mercado brasileiro que mais se beneficiará com o avanço da AGI nos próximos anos? E quais desafios você acredita que precisarão ser superados? Falando de Brasil agora. Falando de Brasil, eu acho que, pela característica do Brasil, o agronegócio é um setor da economia que tende a se beneficiar muito. Saúde, educação e a área jurídica. O que precisa fazer, quais são as barreiras? É buscar o conhecimento adequado para essas... Primeiro, de saber entender os conceitos e terminologias de inteligência artificial e depois estudar como que essas ferramentas estão chegando nesses mercados. O Agrotech, por exemplo, hoje tem vários cursos para poder ensinar ali quem está fazendo... for mexer com drone, for mexer com mapeamento geológico da região onde você tem plantação, tem uma série de coisas. Do ponto de vista da saúde, hoje a questão da predição, ou seja, você estudar para diagnósticos com base em IA, é o trend total. Aliás, se eu fosse uma universidade, eu colocaria amanhã na minha base curricular um curso de inteligência artificial ensinando as pessoas, ou ensinando os alunos a como fazer as análises, todas elas por IA, que vai ter, né, uma demanda grande. E em educação, é uma coisa que ou os professores vão, de qualquer maneira, vão ter que se reposicionar, porque isso vai impactar em muito. Com certeza. O Breno Ferreira. Quais formas de avaliação estão se desenhando nas instituições de ensino e treinamentos adequadas à IA? Bom, se eu entendi a pergunta dele, é assim, eu acho que ainda a gente é muito tímido em termos de uso de tecnologia educacional com inteligência artificial. Eu me recordo talvez de dois cases no Brasil. Eu acho que a escola Sampo, que recentemente foi comprada. Eu não lembro se foi pela XP, eu não lembro por qual que foi comprada. Ela, sim, ela tem uma experiência bem bacana com inteligência artificial, não só para atendimento com os pais, relacionamento com os alunos, mas também do ponto de vista acadêmico, de criar planos de aula, criar conteúdo, criar avaliações, tudo isso integrado, né? A outra escola eu não vou me retornar agora, eu não vou me recordar agora, mas eu acho que é uma iniciativa de uma prefeitura da cidade de Fortaleza. Se eu não tiver, eu não quero cometer nenhuma injustiça, mas se eu não me engano é Sobral. Eles têm uma iniciativa de inteligência artificial bem bacana lá, onde eles avaliaram onde podia encaixar a inteligência artificial e estão encaixando gradativamente isso. Então, como eu acho que tem que ser feito isso, o governo de São Paulo tem também uma iniciativa de inteligência artificial, o governador Tarcísio tem uma iniciativa, não sei se isso já está acontecendo ou não. Antes de ontem, eu conversei com o Fábio Bordin, se eu não me engano, é um diretor executivo de um programa chamado Capacitatec, da cidade de Santo André, que ele até me chamou para participar de um processo lá de um edital que vai ter para levar a inteligência artificial para a cidade, um programa bem bacana que eles estão fazendo. Então, eu vejo iniciativas isoladas, eu não vejo isso de uma maneira organizada, entendeu? Até porque o MEC não aborda isso. Então, eu não sei se eu respondi o que a pessoa me perguntou, mas, assim, a avaliação mesmo hoje as escolas privadas têm que ter a iniciativa de olhar onde encaixa e onde não encaixa. Eu diria que para você, pelo menos, tem umas 8 a 10 frentes de IA que dá para encaixar dentro de uma escola, a inteligência artificial.
Com certeza. Inclusive, assim, eu já fui coordenador por 3 anos do curso de engenharia, de um curso de engenharia, e eu tinha muito contato com o MEC, com essa parte devido a reconhecimento de curso e tudo mais. E eu vejo que com essa revolução, com essa mudança toda e o que vai acontecer ainda, o MEC vai ter também que revisar um pouco das suas exigências, das suas formas, das suas cobranças, porque isso vai impactar no nosso ensino do Brasil, né? E Sem ela tem dúvida, que, tem que partir dela, não tem outra sem dúvida. forma. Você quer saber o que que eu faria? Por exemplo, assim, eu acho que nesse ponto até o BNCC pega uma parte disso. Por exemplo, eu acho que no novo cenário educacional, o professor ele vai perder um pouco de peso do ponto de vista da aplicação do conteúdo, porque isso vai ser Aham, transferido para IA, e isso. ele toma um papel importante que para mim que também eu fico à vontade de falar porque eu tenho uma empresa disso, que é ele assumiu um papel de mais educador socioemocional, de suporte do socioemocional. Tem pesquisas de Harvard dizendo que a gente precisa ter um equilíbrio entre a educação socioemocional e a educação, a inteligência emocional nossa e a inteligência cognitiva ali do dia a dia. Então, a inteligência, o que eles chamam de hard skills, né? Soft skills, hard skills. Você precisa ter esse balanço. O professor que se desenvolver nisso, ele vai conseguir fazer esse balanceamento melhor e eu acho que ele vai ser mais demandado nesse sentido, porque ele vai ter que ter a sensibilidade de sacar o ritmo de cada aluno, ele vai funcionar como um grande guardião ali do aprendizado de cada aluno, tendo a ferramenta ajudando. Não acho que tira o professor do cenário. Eu Acho que acho nem simplesmente pode, que né? uma coisa complementa a outra. Inclusive, não é simplesmente. Se a gente fosse falar hoje, igual eu já vi muitas pessoas falando, né? Pra que eu tô aprendendo matemática sendo que eu não uso, eu não faço conta de cabeça? Ok, mas na hora que você tiver numa reunião, no meio de um lugar que não tem internet, você vai passar aperto. Então, assim, eu acho que o ensino nosso atual, 100%, não tem como ele sumir. É impossível. As pessoas têm que aprender o porquê as coisas são feitas daquela forma. Não é porque tem o IA que se eu colocar aqui, fazer um trabalho de pesquisa operacional, ela me dá tudo aqui rapidinho. Não precisa de eu fazer nada. Pois é, mas o que ela te dá, você sabe se está certo ou não? Não, mas O eu, que eu, eu tenho que saber avaliar isso também, né, Fabiano? exatamente, o meu ponto, Wagner, é exatamente esse. O que eu tento explicar isso para quando eu dou mentoria e quando eu estou dando palestra não aceitem tudo que a IA devolve para vocês. Isso. Se você tem que pegar e ler aquilo, deixa de ser preguiçoso, vai lá e lê. Até porque, assim, você vai colocar um comando, ela vai te devolver algo. Obviamente, quanto melhor você fizer um prompt, melhor vai ser o seu Isso. início. Mas o processo é assim, comanda a IA, lê, comanda, lê, comanda, lê, comanda, lê. Por quê? Porque primeiro, quando você lê, você está aprendendo, e segundo, você vai criando um senso crítico de desenvolver, opa, aqui não está tão legal. Eu, várias vezes, quando eu estou vendo alguma coisa assim, eu pego o texto no LinkedIn, eu bato o olho e já sei quando é de IA. E pior, Sim. eu sei quando a pessoa fez um copy-paste sem ler ainda. Isso que é o pior. Já Porque ele tem até pode fazer um ferramenta para copy-paste. isso também, né? Tem ferramenta que a gente chama de X9. Ela vai lá, você põe lá, ele liga todos os red flags que tem, onde que foi usado o IA. Inclusive, tem ferramentas que dizem qual é o nível se foi 100% IA, se tem 70% de IA, 50% de IA. Ela tem algumas ferramentas que já fazem isso. Bacana. Então, os TCCs hoje devem ter, na faculdade, já devem ter me fala, essa regulação aí, né? Ó, o seu TCC ele tem que ter no máximo 10% de IA. Não sei. Tô falando isso aí porque o que Olha, deve ter de TCC feito por IA aí no início. pra você ter uma ideia, ó, eu fui convidado para participar de um TCC, de uma banca avaliadora da Universidade Federal da Bahia, agora dia 14 de fevereiro. Eu vou participar, Uhum. que é o pessoal que é do oitavo curso, do oitavo semestre de administração, e eles estão fazendo o TCC sobre IA. Aí eles me chamaram para participar da banca. Eu sei o que vai pegar. Eu até falei ainda para o reitor, eu falei, ó, pode pontuar o que tiver, o que não tem? Não, Fabiano, eu quero que fale. Então, eu falei, então, posso dar uma dica? Já dá um briefing para os alunos. Porque eles vão ter que vir preparados no sentido de que, tá bom, eu não sou contra você usar, até porque seria uma tremenda hipocrisia minha, mas você vai ter que saber defender aquilo que você está copiando e colando ali.
Sim, interessante. Boa, depois você até me fala pra gente como é que foi lá, hein? Dia 14 de É, fevereiro. ó, tem uma pergunta final aqui de fazer a última, tá? É, da Karina, ela colocou o seguinte: desafios no mercado financeiro. Tem algum ponto relevante? Nossa, o mercado financeiro é uma das que tem mais ferramentas no mercado para fazer predição de mercados, para onde vai, para onde não vai. Eu só acho que o mercado financeiro, ele tem, se ela estiver falando do mercado financeiro puramente de bolsa, de ações, acho que ela tem uma contaminação por conta dos grandes robôs que Isso. as corretoras usam, né? E os E você grandes acha players. que esses robôs que são. O robô já existe há muito tempo, né? Avalia o valor de compra com de venda. Tem vários tipos de robôs que trabalham isso aí bem antes da IA. Isso hoje está mais evoluído? Quando depende, se você tá mais evoluído, ele te fala o momento de entrada, o momento de saída, quando você coloca um stop na sua ação ou não. O problema não é nem esse, porque o problema está em quem opera no trade. Se você operar diariamente no trade, dificilmente você consegue fugir ali dos grandes robôs, a não ser que você, né, dê uma sorte grande. Sim. Onde que as IAs estão entrando? As IAs estão entrando para ajudar quem tem aquele perfil mais fundamentalista, que são aqueles caras que olham a empresa, entende a empresa, o plano estratégico da empresa, vê para onde ela vai, vê se o que está no plano está coerente com o que está definido do ponto de vista financeiro, né? Uhum. Se está alinhado com o ponto de vista do mercado, aí ele faz cruzamentos com o mercado, pega benchmark de outras empresas. Tem uma série de coisas que a IA já faz hoje, e ferramentas do lado financeiro estão muito adiantadas nesse sentido. Por quê? Porque a base, a matéria-prima são dados, e a inteligência artificial trabalha com dados. E o nível está muito avançado da análise de dados. Quem usa essa forma são pessoas que trabalham com financeiro de médio a longo prazo, né? Que aí é mais análise fundamentalista. O day trade já existe há muitos anos, as pessoas fazendo robôs aí para ganhar dinheiro, mas não é viabilizado. Agora viabilizou muita coisa, né? Mas assim, a Karina não colocou aqui, ó, grandes bancos brasileiros. Ela botou um complemento aqui pra gente. Então, os bancos brasileiros, eles tendem a colocar no atendimento, eles tendem a colocar na movimentação bancária para poder saber se aquele cliente tende a virar um PDD da vida, um devedor. Se você tem clientes que você pode colocar perfis de produtos diferentes, ofertados de maneiras diferentes. Os bancos, pelo poder aquisitivo, eles têm muitas ferramentas hoje atreladas lá. Isso sem contar a parte de investimento dos bancos, onde eles estão olhando para setores, para onde estão caminhando e fazendo análise em cima de análise, para eles melhoraram muito essa questão de análise. E tudo que envolver análise de mercado, seja ele financeiro ou não, melhorou muito. Melhorou demais com a IA. E vai melhorar cada vez mais, né? Ainda mais quando a AGI tiver aí já como realidade. A AGI vai embaralhar um pouco as cartas, mas vai ser uma coisa bem bacana. Eu sou um cara otimista, né? Mas sempre ali olhando com o pé no chão, reforçando. Acho que a gente precisa ter as leis definidas, quais são as regras que a gente precisa jogar para poder as pessoas saberem, senão cada um faz o que quer. Porque senão, a gente nem falou disso, senão a gente pode um dia falar só sobre deepfake. A gente vai falar sobre como que a IA é usada para o mal. E aí tem vários casos. Pô, é muita coisa, muita coisa. Assim, o bololô na minha cabeça foi dado constantemente, muitas coisas pensando aqui. Eu espero que eu tenha sido um bom convidado e não te atrapalhar. Foi, não, mas é pro lado bom, até pra gente. Porque é o seguinte, né, nesse mercado que eu tô, por exemplo, também, é um mercado que vai ser alavancado com a inteligência artificial. E eu tenho que ficar atento a isso. Eu fico atento a isso, às tecnologias, né? Eu tenho uma abertura muito grande com pessoas de tecnologia.
de RPA, de inteligência artificial, e outros segmentos também. E eu tenho que ficar antenado com isso. Inclusive, te falei aqui no início, no bate-papo no bastidor, que nós vamos fazer um MVP aqui com a Digital Edu para poder criar a nossa plataforma própria, e a IA está envolvida nela. A IA vai estar 100% envolvido nela, porque vai trazer benefício para os alunos, né? E assim, Fabiano, eu quero aqui tem um comentário aqui cadê? Lá atrás, ó, da Karina Delvilan. Desafio no mercado financeiro. Não, assim, gente, que aula! Isso aí, cara, foi uma aula hoje. E o Aguinaldo tá puxando essa orelha por algum motivo. Ó. Não me entrega, Fabiano. Não sei. Qual foi agora que ele falou? O Aguinaldo, bom, você segue ele no LinkedIn, né? Ele é uma figura. Sigo. Grande Aguinaldo. Um dia eu vou trazer ele aqui para bater um papo com a gente. Fabiano, fala pra gente. Pode falar. Não, só para falar que o Aguinaldo é o seguinte, quando às vezes eu posto alguma coisa da inteligência artificial, não, às vezes não, eu posto todo dia, né, para dizer a verdade. Mas ele tem algumas coisas que ele fica indignado. Aí ele acha que sou eu. Vocês da IA. Eu falei, Aguinaldo, eu não sou o dono da IA. Eu sou um interlocutor, só apenas isso. Eu faço curadoria de conteúdo, eu dou palestras sobre conteúdo, mas eu não sou o dono. Isso, eu estou acompanhando o que está acontecendo. Então, eu vou falar aqui de coisas boas e de coisas ruins também. Né? É lógico, né? Fabiano, fala pra gente então, né? No início falamos aí sobre cursos, algumas coisas. Você tem, para o pessoal que está nos Estados Unidos, um curso presencial inviabilizado para muitas pessoas, para algumas pode ser até viável. Mas existe alguma coisa, algum treinamento, alguma coisa que você consegue compartilhar com a gente, para o pessoal conhecer? Virtual? Aqui Sim, eu tenho 4 cursos online no modelo streaming, né? Ele tá tudo gravado, então a pessoa compra e faz o curso lá. Quais são os 4 cursos? Um é focado na carreira, chama IA na Prática, como avançar na carreira. Ele é um curso de entrada para quem quer conhecer terminologias, conceitos, entender o que vai impactar, para onde a IA vai, o que vai impactar na carreira e o que vai impactar na empresa. Aí eu tenho um segundo que é prompts, comandos inteligentes, como dialogar com a IA, que é um curso de 20 aulas, dá mais ou menos umas 18 horas lá. Engenharia de prompt. Praticamente engenharia de prompt. Aí eu tenho um outro de prompt, que é um Express, que são 6 aulas, onde a gente fala de framework e fala de encadeamento de prompts, né? E eu tenho um que é para educadores, que é inteligência artificial prática para educadores. Esse daí eu trago cases da educação. Eu ensino os professores ali a como fazer os GPTs dentro do chat GPT para desenvolver planos de aula, desenvolver atividades, desenvolver conteúdo. Isso, são os agentes. E aí eu conto cases, inclusive, eu trago cases de fora do Brasil e do Brasil para compartilhar. Tá vendo esse professor aqui? Ele está aplicando na sala de aula assim, assim, assado, para poder ajudar um pouco nesse sentido. Tem os e-books, que são compilados de prompts, se a pessoa já quiser pegar, copiar e colar e ter um gatilho ali para começar. Tô escrevendo um livro chamado As Coexistências das Inteligências, onde eu vou falar muito da inteligência, vai sair em março, eu falo muito da inteligência artificial com a inteligência emocional dentro da empresa, quanto é bom, quanto é importante ter esse balanceamento. E eu dou também mentoria e palestra nas empresas. E como que o pessoal te acha, Fabiano? Fala pra gente. Então, eu tô lá no LinkedIn, né? Fabiano Rodrigues, no LinkedIn. Aliás, meu LinkedIn tem... Deixa eu pegar aqui. Graças a Deus, tem muito bem. Muita gente me procura por lá. Eu achei fechei várias coisas conheci muita gente interessante e a gente fechou bastante coisa por lá. Teve uma empresa que optou de eu dar o curso, só que eu aparecendo online toda semana. Então, a gente fechou 8 semanas de curso e a gente fazendo entre práticas e teorias, né? Então, é possível também. Tô botando aqui no chat para eles, ó, o seu... e tem o nosso site também, que tem ali. Aliás, quem quiser notícias diárias no site e o que a gente... Coloca no chat privado. Coloca no chat privado para mim aqui. Vou colocar aqui.
Vou Que aí colocar eu aqui. já coloco lá para eles também. iatecne.com. Deixa eu pegar aqui, eu vou colocar para você. Bacana. Eu tô na tela aí? Tá, você tá na tela. Não, tudo bem, é que eu tô. Ó, é esse que tá aí, ó, que eu te mandei. Maravilha. Deixa eu colocar também no banner, o pessoal que está nas redes sociais, para eles poderem pegar. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Pronto. Rolagem não. Vamos colocar E o banner. Ó, uma tá, coisa tá na só que tela show. e no Uma coisa que é chat. novidade é a gente está desenvolvendo os agentes de IA para as empresas, né? Eu tenho uma Boa. empresa parceira que abraçou a minha ideia aí, que é do Brasil, que é eu não vou falar o nome da empresa ainda, mas assim, é uma coisa que a gente está treinando o treinamento dos agentes, porque a gente é uma coisa que você precisa treinar antes de colocar para não ter hallucinations, né? Uhum. Maravilha, Fabiano. Foi um prazer ter você com a gente. Quero deixar aberto Prazer aqui para foi meu. você fazer a consideração final e despedir desse público maravilhoso. Olha, eu queria agradecer demais, mais uma vez, Wagner, pela oportunidade de a gente bater esse papo. Eu, por mim, falaria aí muito, muito, muito sobre IA ainda, porque tem muitos assuntos que acabam ficando pelo caminho, mas sempre é bom e você está de parabéns em abrir oportunidades para as pessoas terem acesso a conteúdos falando sobre inteligência artificial. E é importante ouvir várias opiniões, né? Porque quanto mais opinião a gente tiver, a gente amplia cada vez mais o espectro de conhecimento, e quanto mais a gente fomenta falar de inteligência artificial, melhor é para todo mundo. O que não dá é para fugir dessa avalanche, dessa tsunami que é a IA, porque quem fugir está simplesmente pedindo que o nível de empregabilidade dela vai a zero. Diminua. Então, precisa ter para garantir empregabilidade. É Obrigado isso mais uma aí. vez. Maravilha. Ó, antes de despedir do Fabiano aqui, eu vou colocar no chat para vocês que estão conosco aqui agora o link para obter o certificado de participação, tá bom? Como é que vai funcionar? Vocês vão clicar nesse link, vai abrir uma tela. Se você nunca emitiu um certificado na Digital Edu, você vai poder colocar o seu nome da forma que você quer que saia no certificado, ok? Não é o nome que você se cadastrou. A gente não linkou uma coisa com a outra, porque tem pessoas que fazem cadastro com o primeiro e o último nome, tem gente que põe o primeiro nome e a primeira letra, e é muito ruim, por exemplo, no certificado ter Wagner D, por exemplo. Não, é Wagner Cruz Drummond. Então, é um nome diferenciado que vale apenas para o certificado, ok? E você olha direitinho, com calma, primeira letra maiúscula ou tudo maiúsculo, porque se você preencher uma vez, emitiu um primeiro certificado, na próxima semana ou amanhã, se você estiver aqui com a gente no programa de liderança, você for emitir um certificado novo, esse nome já aparece travado, você não consegue alterar, ok? Isso aí é para poder dar mais garantia para a gente, mais credibilidade nas instituições de ensino, para aceitarem como horas complementares, para as empresas e por aí, ok? Então vamos lá, Fabiano, muito obrigado, gratidão por ter aceito o nosso convite, quero agradecer também aqui ao Aguinaldo por falar sempre, né, várias vezes comigo sobre Fabiano Rodrigues. E já deixo aberto aqui o nosso canal para você trazer novidades. É só entrar em contato com a gente, que estaremos aqui com certeza de braços abertos para fazermos novas ações. Combinado? Combinado. Muito obrigado, Wagner. Maravilha. Um abraço, Fabiano. Abraço. Tchau.